Apresentado orgulhosamente pela Flamboyar, tá no ar o Vassurfagina. Eu sou a Carolina Bride, jornalista e uma das criadoras da Flamboyar, e aqui você vai ouvir as histórias, as experiências, visões e opiniões de mulheres envolvidas nas mais diversas frentes do surf. De surfistas, atletas, a fotógrafas, jornalistas, shapers, enfim, mulheres que de alguma forma movimentam a cena. Aqui a gente vai tratar o surf feminino como o que ele é de fato, surf. De qualidade, performance, coração e principalmente cérebro. Segue lá no Instagram, @flamboyar. Você também encontra a gente no Facebook, YouTube e no flamboyar.com.br. Segue o Vassurfagina aí no seu tocador de podcast para sempre receber as atualizações. Se você está no Spotify, segue e compartilha esse episódio nos seus stories. Se você está no Apple Podcasts, segue aí também e deixa sua recomendação. E se você está escutando pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e mostra que você não só sabe, como também gosta de ativar o sininho. Hoje a gente vai conversar com a Cris da Shine. A Cris é dona de uma fábrica de prancha, é a primeira surf repórter do Brasil, ou seja, fez os primeiros boletins de ondas quando ainda era por telefone, depois quando surgiu o Waves e em várias outras mídias. Escreveu também para várias revistas de surf, viveu pessoalmente o início do processo de profissionalização do surf no Brasil, viveu em loco a explosão do surf profissional, da competição de surf que teve epicentro no Guarujá durante um longo período, aí desde os anos 80 até meados dos anos 2000. Enfim, a Cris poderia ter sido a inspiração da personagem Zelda Scott, que inspirou tantas meninas que tomaram conhecimento do surf na década de 80 pela série Animação Ilimitada, inclusive eu. No meio dessa história toda, lá por 84, 85, ela e o Careca fabricaram o melhor shape da história da Shine, que eu adquiri aí uns 27 anos depois e que eu desconfio foi feito sob medida pra mim, ainda que a gente estivesse bem longe de se conhecer, né? Foi modelo único, não teve cópia, réplica, nem nada depois. E tá aqui agora regulando os áudios desse podcast. É isso mesmo. A Cris também é mãe do Rafa. E eu tenho a sorte de ter ela não só como minha sogra, mas também como uma amigona que eu descobri aí na vida. Vamos lá então. Oi, Cris, tudo bom? Oi, tudo bem? Então, antes da gente conversar aí sobre a história toda, sobre a quantidade de conhecimento e informação que você tem para trazer, eu queria começar direto assim num serviço, que eu sinto que para as meninas que estão começando a surfar, enfim, para as mulheres, a questão da prancha, existem muitas dúvidas, assim, ao redor da prancha, de que prancha usar, do que é melhor e tudo mais. E o que eu percebo é que poucas vezes as pessoas sentem, as mulheres sentem que tem um ambiente que elas podem tirar esse tipo de dúvida. Assim, é muito difícil encontrar. E aí a maioria recorre à loja e hoje ainda mais à internet, que é o ambiente que você realmente ou não vai ter alguém te atendendo com conhecimento profundo sobre a coisa, e na internet, pior ainda, você só tem que decidir sozinha mesmo, Então, eu queria que a gente começasse falando aí sobre as pranchas e sobre o processo de encomenda de uma prancha. Como é que acontece esse processo? Assim, você tem a experiência toda, uma vida dentro da fábrica de prancha. Como é que é esse processo de encomendar uma prancha? Olha, esse processo, que é o começo de tudo, Quando uma pessoa procura uma fábrica, já é um cliente diferenciado. Ele vai na fonte e ele merece muito respeito por isso. E nesse tempo todo, de atendimento, desde que nós montamos a primeira fábrica, eu percebi uma coisa muito louca. Os caras iam acompanhados pelas namoradas e muitas vezes elas ficavam no carro. E a gente sempre escuta, falar que mulher demora horas no cabeleireiro, horas para se arrumar. E eu tive essa sacada. Eu falei, mas por que elas estão no carro, Tanto tempo, porque quando eu comecei a trabalhar na fábrica, que eu comecei a fazer os atendimentos, eu sempre tive esse cuidado. É uma triagem, mais pra frente talvez a gente volte a tocar nesse assunto, e que foi também um processo difícil, mas essa triagem eu sempre tive esse cuidado. Quem está encomendando, por que está encomendando, para que está encomendando, qual é a expectativa. E isso às vezes leva 1h30, às vezes 2. É uma sessão quase que de terapia. E aí eu comecei a perceber que as namoradas ficavam no carro e ficavam putas. Aí eu ia até o carro e falava, não, entra aqui. E aí tem todo aquele processo de... Primeiro a menina ajudava a escolher a cor da prancha. E isso era um drama, porque mulher
tem dificuldade com essa coisa de várias possibilidades. O processo era um processo mais longo, mas as meninas começaram a participar da escolha da cor, ou do modelo, já se sentiam mais agregadas, né? E depois... Isso tá falando lá de que época, isso mais ou menos? Isso desde a primeira fábrica, desde 82. 82 foi a primeira fábrica que eu participei da montagem com o Careca aqui no Guarujá. E eu já percebia que as meninas ficavam no carro ou na areia. Era uma reclamação. Ficavam enlouquecidas, porque uma session durava 3, 4, às vezes 5 horas, dependendo das condições do mar, né? E eu mesma, uma vez no Guaiúba, o mar estava tão perfeito, eu ainda não havia casado, eu fiquei tão inquieta que eu perdi minha aliança na areia. Eu tirava e punha a aliança nesse processo de espera, e isso foi mudando. Então, quando você vive, você entende o outro lado. Então, eu tinha esse cuidado de trazer para dentro da fábrica as meninas, e depois, com o tempo, nós começamos a receber meninas que queriam surfar, nós fizemos algumas propostas, nós tivemos um diferencial de nunca trabalhar com loja. E durante um tempo, nós fizemos um teste em algumas lojas muito específicas, e nós fizemos uma proposta de preparar um manual para que fosse apresentado para os atendentes das lojas de surf, porque muitas vezes nós fizemos testes e isso era muito divertido. Nós entrávamos em uma loja como se fôssemos leigos, e o Careca Shaper, né? E perguntava a respeito de alguma prancha. E nós percebemos que quem atendia não tinha a mínima noção do que estava sendo oferecido. E, na verdade, esse processo ele não vingou. As lojas não tinham esse interesse, infelizmente, né? E aí nós continuamos fazendo esse trabalho dentro da fábrica. Então, muitas meninas começaram a surfar de uma hora para outra, né? Deixaram de surfar de bodyboard, né? E passaram a surfar de prancha. Isso foi realmente um movimento que começou na década de 90, começou a pipocar a menina na praia, e elas tinham necessidades diferentes, né? Como eu sempre acompanhei o trabalho do Careca, ele falava, as meninas têm um ponto, por conta do quadril, elas têm um ponto de equilíbrio diferente, a prancha não é a mesma. Então, nós sempre tivemos esse cuidado de passar essa informação, né? Porque às vezes a menina vem numa expectativa e a realidade é outra, então nós sempre tivemos esse cuidado. E como é que é chegar, né? Pra quem nunca foi numa fábrica de prancha, como é que é chegar na fábrica? O que dá pra esperar dessa interação com a galera que tá ali, com o shaper? Como funciona? Olha, a pessoa sempre chega com uma expectativa. A pessoa chega muito feliz. Eu sempre falei isso, a gente não... Sabe, quando você vai a uma farmácia, você vai a um médico, é um processo diferente. Aqui a gente atende gente feliz. Quem vem a uma fábrica de prancha vem com sonhos, né? E o nosso propósito é corresponder a essa expectativa. Então, é o que eu falei, as sessions de encomenda são terapias, né? Então, muitas vezes, nós tivemos histórias engraçadas. As pessoas não associavam, muitas vezes, a minha figura como esposa do Careca. Eu era a menina que atendia, eu era atendente, né? Porque eu realmente sempre tive esse cuidado. E, lógico, né? No início havia muito preconceito, porque quando você vai a um local procurar o shaper, você quer ser atendido pelo shaper. E eu entendia isso, eu aprendi esse processo, e aí, para que isso não atrapalhasse o meu trabalho, porque eu sempre fui sócia 50%. Eu sonhei com a fábrica, né? Então, eu faço parte desse processo, sempre fiz. Então, para que eu não percebesse meus trabalhos sendo desvalorizados, que eu tive esse cuidado. Como que eu vou atingir esse cliente, seja ele homem ou mulher, né? Como eu vou atingir esse cliente antes dele chegar no Careca? Primeiro, para poder realizar meu trabalho, que é o que eu gosto de fazer, porque eu gosto de pessoas. Segundo, para facilitar o trabalho do Careca. Então, eu comecei a fazer isso. E assim, os maiores preconceitos que eu senti foram de outras mulheres, por incrível que pareça. Às vezes alguém vinha fazer um remendo, nós tivemos uma pessoa que veio entregar um remendo, e eu sempre tive esse cuidado de saber como que faz, o que faz, quanto custa, eu preciso saber o que vai ser feito. Eu sabia, se eu olhava a prancha, eu sabia quanto que sair aquele remendo. E uma vez entrou uma senhora com filho, e eu estava fazendo a avaliação, e ela só olhava pro Careca, como se eu não estivesse ali. E depois uma outra situação também bem estranha, de uma cliente falar pro Careca, nossa, ele é bem esperto, para quem está no final da rua vendendo prancha. Então, esses preconceitos, eles vieram de pessoas, eram mulheres
E tinham esse estranhamento, né? E eu nunca pensei nesse sentido. Quando eu resolvi montar a fábrica e falar pro careca que ele tinha que ter um espaço dele, não trabalhar para outra pessoa, em nenhum momento eu pensei, eu sou mulher, eu posso ou não posso ter uma fábrica. E então eu sempre tive esse cuidado do atendimento. É uma terapia. Quando essa encomenda chega no careca, ela já chega assim, olha, o cara tem tanto de altura, eu já vou com a ficha completa, já tenho as expectativas e eu entendo esse lado do cliente precisar ter acesso ao careca. Porque, lógico, se ele veio a uma fábrica, ele quer conhecer o shaper. Eu só era uma facilitadora do trabalho e para isso eu tive que adquirir alguns conhecimentos básicos e técnicos para ter essa conversa. Sim. Né? Então, e que informações que são importantes levar uma pessoa que vai, quer encomendar a prancha, que nunca passou por esse processo, que informações são relevantes ter sobre si mesmo e sobre o próprio surf, né? Para conseguir fazer uma encomenda legal. Olha, primeira coisa, né? As coisas básicas de peso e altura, né? E uma coisa muito interessante, né? Eu sempre associo muito a homeopatia. O remédio homeopático, você pode ter a mesma doença, mas ele nunca é o mesmo para duas pessoas diferentes. E prancha é a mesmíssima coisa. Às vezes você vê, nós tivemos uma experiência muito engraçada, porque as revistas começaram a colocar tendências. E colocavam lá, rabeta, tendência 1, 2 e 3. E os clientes chegavam com a revista e falavam, olha, eu quero essa tendência 3 aqui. E não era adequada. Então, primeira coisa, por que é importante essa conversa? A expectativa. Eu quero me divertir, eu quero performance. Quão habilidoso eu sou, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta antes de você chegar ao produto final. Então, às vezes o cliente chega com uma ideia, às vezes ele tem vergonha, isso é muito comum. O surf, ele te deixa muito exposto. E durante muito tempo, as revistas valorizavam isso. Né? Os cliques, as performances. Então o cara às vezes tem vergonha de estar com uma prancha grossa. Eu vi muito isso. Muita vergonha de ter uma prancha grossa, porque alguém vai dizer que ele é um prego ou que ele não tem habilidade. Então o cara deixa de se divertir porque ele quer seguir um padrão de mercado. Então a gente tem muito esse cuidado. Isso vem muito na frustração, né? Que é o que eu sinto que pode acontecer quando a pessoa pega uma prancha que não tá adequada, né? E eu acho que isso acontece com muita menina. Você pega, principalmente comprando na internet, sem ter um conhecimento, sem saber, né, o que você pode esperar, ou conhecimento básico mesmo de prancha. E eu acho que isso pode definir a história da pessoa com o surf, assim, né? Se ela vai continuar ou se ela vai parar. Nossa, nós já vimos isso, mas muitas vezes. Às vezes a pessoa deixa de surfar exatamente por isso, porque teve uma orientação errada na loja, né? Então, a nossa linha de pensamento sempre foi essa. Não sou contra, eu acho que tem que ser, às vezes a loja é um canal, às vezes é o único que o cliente tem, mas ele tem que ser muito bem orientado, senão, às vezes ele acha que o problema é dele, e não é da prancha, né? Então, se ele for bem orientado, é uma coisa muito interessante que sempre aconteceu, por exemplo, em relação a crianças, né? O careca sempre tem esse cuidado e eu sempre também segui essa linha. Às vezes o pai vem para encomendar uma prancha nova e tudo que o menino precisa é fazer uns testes antes, pegar uma pranchinha maior, até chegar, até entender o que ele precisa, até ter habilidade. Então, esse fator é um fator muito importante. Então, e a própria perguntas, por exemplo, né? Eu fico pensando na hora da encomenda, você precisa saber o que você espera do teu surf e também a tua habilidade. E eu acho que a autopercepção de habilidade, ela é muito, muito subjetiva, né? Olha, ela louco isso. Ela é muito... Olha, isso veio da experiência com os boletins das ondas, né? Quando eu comecei a fazer o boletim das ondas, você clica o tempo inteiro. Então, eu cheguei a fazer para 4, né? E o Rafa me ajudou muito nisso. A gente fazia para 4, às vezes, acho que eu cheguei a fazer para 5 empresas diferentes. Então, eram 2 ondas de cada pico. Então, a gente pegava Tombo, Astúrias, sobre as ondas, Maluf e Ilha. Imagina, eu pegava a melhor e a pior onda, e depois nós colocávamos legenda e tal, e era muito engraçado, porque às vezes você
você clicava alguém, né? E a pessoa depois comentava, nossa, mas você pegou meu pior momento. Então, quem está realizando a manobra, né? Sempre acha que a batida foi muito mais radical, o aéreo foi muito mais alto, né? E a gente percebe que aquele foi o melhor momento, mas quem viveu, né? Isso é o legal do surf. Se pra você aquilo foi um tubo, e ele não necessariamente foi um tubo, mas se pra você foi um tubo e não se fala mais nisso, né? Então isso a gente sempre achou muito importante, mas as pessoas falam, pô, mas você pegou meu pior momento. A gente não falava nada, não havia sido realmente o pior momento, mas quem realizou, né, enxerga com uma outra dimensão, né? Então às vezes a pessoa chega aqui achando que surfa muito dentro dos padrões de manobra que se espera. Aí isso leva também à construção de um histórico ali, né? Se você trabalha com o shaper e talvez você chega com aquela percepção do teu surf, mas enfim, a história que você vai fazendo ali de uma prancha, 2 pranchas, o shaper também vai entendendo qual é o teu surf e vai cada vez mais acertando, né, a tua demanda real. Isso é verdade. Assim. Nós temos muita sorte em relação a isso, né? São muitos anos de atendimento e os clientes são fiéis. Então, essa parceria, né? E também você tem que ter esse conhecimento, né? Às vezes acerta na primeira, mas às vezes é uma terapia. É como um processo de terapia mesmo. Você vai conhecendo o cliente, você vai conhecendo as expectativas, você sabe que tem aquele cliente que é problemático e você entende que, sabe, você tem que entender essa linha, né? Qual é o problema desse cliente? O que ele realmente precisa que ele não está entendendo, né? Então, às vezes, a primeira prancha não sai exatamente aquilo, mas depois você vai lapidando, né? E hoje os programas de computação ajudam muito nisso, né? Então, isso vai sendo lapidado mesmo. E entrando um pouco na história toda, né? Você vive o surf desde aí da década de, 80, final de 70? Eu queria saber como é que o surf entrou, como é que tudo isso aconteceu na tua vida. Eu nasci em Santos e eu sempre tive muito contato com o mar, porque meu pai era mergulhador, né? Então eu aprendi a nadar na marra, meu pai fingia que era o flipper e a gente segurava no pescoço, ele afundava e segura a respiração que você aguenta, então a gente fazia apneia sem saber, né? E então eu sempre tive muito esse contato com a água salgada e eu vim muito nova pro Guarujá, né? Eu vim com 9 anos pro Guarujá e já frequentava o Guarujá porque morava em Santos e é vizinha a cidade. E quando eu cheguei aqui, eu fui direto pro tombo. E eu tenho um amor, muitos amigos me consideram guarujaense porque eu tenho um amor pela cidade e pelos lugares que eu frequento. Então, a primeira vez que eu desci no tombo, quando eu cheguei no Guarujá, a primeira vez, antes de morar aqui até, meu pai falou assim, olha, essa praia, você entra e ela afunda. Então, eu tinha uma expectativa em relação ao tombo, demorou muito tempo para eu entender que não era sempre assim. Que o fundo, por conta da geografia, por conta do... que nem existia calçadão ainda, né? Haviam dunas na praia com cactos, era uma geografia assim, era uma coisa extremamente romântica, sabe? Era uma paisagem assim. Então eu cresci com o Neno, Amaro, Paulinho, Teco, todos eram meus amigos da escola. Eu só convivi com surfista, meus namorados antes do Careca foram surfistas. Eu não tive outra vivência. Meu irmão surfava, o Johnny Rice, que era um ícone na época, morava do lado da minha casa, meus amigos todos trabalhavam com prancha. Então eu nunca tive um outro tipo de vida, né? E eu lembro que você falou da Zelda, né? E aí até quando teve o filme o Menino do Rio, eu fui ao cinema com meu irmão e quando eu saí do cinema, eu não havia conhecido o Careca ainda. Quando eu saí do cinema, eu falei, nossa, eu quero essa vida pra mim, né? E o anjo da guarda devia estar ali e falar assim, tem certeza? Aí eu devo ter falado sim. E o meu irmão me apresentou o Careca, assim, indiretamente. Ele perguntou, você é irmã do Aldo, tal? E aí nós começamos a conversar e depois de um tempo, né, ele foi morar fora, tal. Quando ele voltou, nós começamos a namorar. O Careca sempre foi muito talentoso, e ele trabalhava em São Paulo. E assim que nós começamos a namorar, eu falei, você é tão talentoso, todo mundo te conhece, por que você não tem alguma coisa sua, né? E aí foi uma coisa meio egoísta, porque era um começo de namoro e eu não queria ficar longe dele. E não havia possibilidade de ir para São Paulo. Então, espertamente, eu sou hiperativa, o que eu fiz? Eu vou procurar um terreno no tombo,
e eu vou trazer essa fábrica para cá. Achei um terreno, no tombo, no pico. E falei por telefone com a imobiliária que me colocou em contato com o proprietário que não queria alugar o terreno. Eu convenci que ele estava a fim de alugar e não sabia. E nós montamos a primeira Shine no Guarujá. Havia uma garagem no terreno, coberta, um banheiro, e nós construímos, com a ajuda do meu irmão, um barraco de madeira. E de um lado era um fogão, geladeira, cama, e o Careca dormia, e do outro era uma sala de shape. E eu passei a viver aquilo com uma intensidade tão grande, que era assim, muita gente trabalhando, lixando naquele espaço pequeno. As pessoas vieram atrás do Careca realmente, como eu achei que fosse, né? E ele também. E, na verdade, o Rafa foi feito ali, com certeza. Foi shapeado ali. E era um lugar muito mágico, porque era no miolinho do tombo. Então, ali começou realmente, não a história do Careca na Shine, porque a história dele é bem mais antiga, mas a minha com ele dentro da Shine. E aí a Shine passou a ser minha vida. Uhum. Eu não conheço outra vida, né? E no outro dia eu tava assistindo o North Shore pela 1000ª vez, e cada vez que eu vejo uma sala de shape, eu tava pensando isso hoje de manhã quando eu tava correndo, eu tava pensando isso. Cada vez que eu vejo uma sala de shape, em qualquer lugar do mundo, as salas de shape são muito parecidas. Com algumas variantes, que é um exaustor, ou um negócio que chupa o poliuretano, né, em lugares, mas elas são muito parecidas na cor, na estrutura, em tudo. E toda vez que eu vejo uma sala de shape em um filme, em qualquer lugar, pra mim é como se fosse um abraço, né? Porque realmente é a nossa realidade, e é óbvio que o surf não é o que se passa lá no Menino do Rio, né? O surf é cheiro de resina, o sand que pica seu corpo, é muito trabalho. Muitas pessoas não têm noção do que é viver em uma fábrica de prancha. É apaixonante, mas é um processo cansativo, e que demanda muita energia, muito conhecimento técnico. Então não é um pesadelo, é óbvio, porque a gente ama o que faz, mas também não é aquela coisa tipo aventura, né? Então a gente vai vivenciando isso, né? Aos poucos. E você começou também a trabalhar nos processos, né? Como é que foi essa... Então... né? Quais os processos você participou da construção de prancha? Eu acredito, às vezes, até talvez por um pouco de... Eu sempre fui muito curiosa, né? E não queria deixar por menos. E quando a gente montou essa fábrica, a primeira lá da garagem, tinha muito menino trabalhando, eu era muito nova, eu tinha 18 anos para 19. E o meu trabalho era organizar tudo e fazer a comida para eles. Aí eu falei, que porra é essa, né? eu tenho 50% dessa jabirasca, faço todo o serviço de banco e eu tô fazendo feijão. Era assim, era uma época, gente, era muito divertido. Eles tinham tanta fome, eu fazia um caldeirão de feijão, o negócio sumia, eles comiam tudo que eu fazia, tava tudo certo. Só que eu falava, eu tô fazendo feijão. E eu já fazia faculdade de letras, mas eu fazia à noite. Eu pensava, eu tô fazendo feijão só, né, pra eles, é pouco. E tô limpando. Eu era a faxineira da fábrica, porque tudo desorganizado, os caras e tal. Aí eu falei, não, eu quero ajudar. Daí eu comecei a lixar prancha, a lixar água, né? E, nossa, eu lixei muita prancha já nos 7º, 8º mês de gravidez. Mas mais pra provar que eu podia fazer, e acho que pra mim, pra ter um embasamento. Porque você só conhece se você põe a mão na massa mesmo, né? Uma coisa é você ouvir falar e você ver, né? E então não era o meu trabalho, nem nunca foi dentro da fábrica, mas depois eu fiz quilha, né? Vendia quilha para concorrente. Então era assim, sempre foi muito divertido. Apesar de ser muito trabalhoso, de ter cheiro, de ter que ter muitos cuidados, sempre foi muito divertido. Mas a parte que eu sempre gostei mesmo foi essa de atender e sentir essa expectativa, né? Tanto é que isso acabou gerando um outro trabalho, que eram as crônicas nas revistas. Por conta de ter feito letras, né? Eu adoraria ter feito jornalismo, mas eu não fiz para não sair do Guarujá. Eu não queria sair daqui. E aí eu comecei a escrever nas revistas. Eu falava sobre o quê? Sobre a vivência. Então era muito verdadeiro. Porque eram crônicas, né? Crônicas, você joga ali o teu dia a dia. E eram coisas engraçadas, leves, né?
como é mesmo a realidade que a gente vive, porque a gente vende sonhos, né? Então eu colocava um pouquinho disso ali nos textos, né? E aí, nesse processo todo, aí você começou também a fazer os atendimentos, fazer essa primeira parte, né, da encomenda, assim. Eu queria fazer tipo uma linha do tempo, assim, para entender mais ou menos... Careca começou a shapear lá em 69, por aí, né? 72 virou a marca Shine mesmo, né? E aí você chegou num contexto em que estava começando também uma cena mais de profissionalização, né? Do surf e tudo mais. E aí, a partir disso, né? Você começou a viver tudo isso que você acabou de contar. Em que momento entrou o escrever sobre o surf para as revistas, enfim? Como é que as mídias entraram na história? Então, a gente não tinha, né? As revistas eram gringas, né? E eu, assim, alguém ia para o aeroporto, traz uma revista pro Careca. Ou alguém trazia uma revista. Eu tinha uma única banca no Guarujá, tinha a revista, né? A Surfer ou a Surfing e tal. E aí, depois, lógico, né? Começaram a surgir as revistas e tal. E assim... como era uma comunidade um pouco menor, todo mundo se conhecia. E o convite foi uma coisa meio automática, porque essas pessoas todas frequentavam a fábrica, né? Então, isso que eu falei da verdade no texto foi uma coisa muito legal, porque as pessoas chegavam aqui, né? E as revistas começaram a trabalhar os conteúdos do que acontecia aqui. Guarujá era uma festa em relação a campeonatos, né? Então, pela fábrica, passavam os tops do mundo. Era uma coisa... tão normal pra gente, né? Que quando depois começou a passar o tempo e essa geração um pouco mais nova começava a ficar deslumbrada pelos tops do mundo e tal, a gente não conseguia entender. E eu sempre comparo assim, eu sou louca por literatura, por música, eu sempre falo, a gente vive aqui com os surfistas profissionais, com os tops do mundo e do Brasil, a gente deve viver o mesmo que viver os filhos do Chico Buarque, do Caetano, que todo mundo se conhece, todo mundo tá ali com os seus ídolos no quintal de casa, né? O Rafa cresceu convivendo com todas essas pessoas, então não tinha esse deslumbramento, mesmo porque a gente via as roubadas que esses atletas passavam, né? Então essa coisa de você ver um atleta top, talentosíssimo, aceitar um patrocínio de bermuda e dormir embaixo do palanque. E, que nem eu falei, muitas vezes dividir o marmitex que o juiz recebia. Então, a gente viveu todo esse processo, né? Então, os campeonatos realmente... É engraçado, né? Porque os campeonatos, eles passavam uma imagem de glamour. E nos bastidores, não era esse glamour todo, né? Tinha muito dessa coisa de escassez mesmo, de patrocínio, né? Então, a gente vivenciou muito isso, esse boom, né, dos atletas, a gente participou muito disso, era uma coisa muito próxima da realidade da gente. Para quem não conhece, né, e tem muita gente que não necessariamente sabe da história toda do surf, o Guarujá realmente era o epicentro de tudo que estava acontecendo, né, em relação ao surf competição e tudo mais, então concentrou mesmo aqui, né, durante... década de 80 ali até nos 2000. Até finalzinho da década de 90, né? Mais ou menos. Foi o boom mesmo, sabe? Assim, é o que eu falei, tinha essa coisa de glamour mesmo. Sim. E aí, nas revistas, né? Você escreveu para quais revistas? Assim? Olha, que eu lembro, foi a Hardcore, a Venice, o Nuts... A Inside, né? Nossa, não posso esquecer. Muito tempo escrevi para Inside. E, assim, é o que eu falei, era uma comunidade muito unida, né? E a parte legal era que as pessoas comentavam os textos, os clientes vinham e falavam. Então, esse retorno para quem escreve, né? Ele é muito legal, né? O que a gente tem hoje, as curtidas, né? O Rafa viveu muito isso comigo. Nós tínhamos likes e curtidas ao vivo quando eu passava o boletim. Como eu sempre gostei muito de escrever, e aí depois eram muitas empresas, né? Eram umas 4, e nós tínhamos que fazer muitas fotos. Então, às vezes, sei lá, eram 40, 50 fotos. E depois eu comecei a fazer 2 vezes por dia, porque o pico mudava, né? Então, quando a gente passava pelas pitangueiras, muitas vezes a gente ia de bike, a gente escutava alguém gritar, nossa, aquela legenda de ontem! Então, os likes que a gente espera hoje, né? Esse retorno que a gente espera na mídia, quantos likes, quantos seguidores, a gente vivia ali ao vivo, na praia, sabe? E uma coisa muito legal, assim, que eu lembro uma vez um cara que se tornou nosso cliente, o Marcão, um dia ele me viu passando o boletim, ele,
nossa, eu posso falar com você? Eu não acredito, ele veio na fábrica, eu não acredito que eu tô aqui, que eu conheci vocês. E é o que eu falei, tinha essa coisa, né, de romantizar o esporte, e as pessoas achavam que era inacessível, e a gente tava ali o tempo todo, no corpo a corpo. Sim. Né? Porque tem isso, a gente tá no corpo a corpo com o cliente em potencial, ou às vezes nem era cliente da fábrica, era simplesmente alguém que viu o boletim das ondas, e era uma época que a internet era discada, então a gente voltava pra casa rezando pra ter conexão, pra ninguém pegar o telefone, era um FTP o programa, e quem começou foi eu fazia por telefone, na verdade, pro Surf Reporter, eu parava nas pitangueiras, falava, bom dia, que é a Cris da Shine. Aí eu falava as condições todas, dos picos todos, falava o tamanho das ondas, né? E aí depois um amigo meu, o Alon, que era da Waves, ele falou assim, eu tenho uma coisa pra você. E me apareceu com uma Mavica. Era uma máquina digital, um sonho. Eu só escrevia no computador por conta das revistas, mas eu não era ligada em tecnologia, não fazia a mínima ideia de como aquilo funcionava, e ele falou assim, se vira. E eu lembro de ter chorado umas 2 vezes, assim, eu não vou conseguir fazer, mas se vira que você faz. E quando eu percebi, eu tava lá fazendo o boletim das ondas, baixando as fotos, era um disquete quadrado gigante. Colocava o disquete, né? Ia dentro da câmera. Colocava o disquete e, sabe? Então foram as primeiras máquinas digitais, passamos por várias roubadas, eu fui roubada literalmente falando. De levarem o equipamento, né? E era um equipamento caro e eu ter que financiar outro. Então as roubadas, porque o Guarujá começou a ficar realmente, né? Perigoso e a gente não tinha muita proteção, então as roubadas aconteceram, eu perdi equipamento 2 vezes, mas foi uma época, assim, muito legal. Quando o equipamento era um equipamento que ninguém tinha. Então era muito, sempre foi muito divertido, sabe? Escrever e fotografar e fazer o boletim das ondas era o trabalho da minha vida. Eu sempre dei aula, amo, né, ser professora, mas esse trabalho, durante todo o tempo que eu fiz, e foi muito tempo, eu fiz com muita paixão. É muito divertido, é muito legal. Então foi uma época bem divertida. Como deve ser o surf, né? Eu só consigo enxergar qualquer tipo de trabalho se ele tiver um mínimo de prazer e diversão. Senão é castigo, né? Sim. E dessa época pra hoje, né? O que você enxerga? Você continua vivendo, essa é a tua vida, né? E passou por várias fases, né? O surf foi evoluindo, enfim, muita coisa vem acontecendo, né? Desde esse começo. O que na tua opinião evoluiu e o que não evoluiu no surf? Olha, evoluiu muito. Evoluiu no sentido das pessoas começarem a entender que o surf é um estilo de vida realmente. Isso foi muito legal, sabe? Eu não gosto de dizer na minha época, porque a minha época é agora, porque eu tô viva e estou vivendo. Mas a gente viveu um processo, por exemplo, a minha família no começo não admitia que eu fosse casar com um shaper. Era uma coisa assim do outro mundo. Perguntavam, mas vai viver do quê, né? Então essa insistência em transformar isso, essa possibilidade de você viver do que você ama fazer, o Careca nunca fez. Talvez a parte mais legal desse processo, né, seja esse entendimento das pessoas. Acho que houve muita evolução. O Careca no começo, quando a gente transformou a fábrica numa empresa. Ninguém tinha feito isso ainda, sabe? Nós tivemos assim, meu avô era contador e ele sempre falou, vocês têm que, né? Nós transformamos numa empresa. E o Careca tinha vergonha de dizer que ele era shaper e eu nunca entendi isso. Então acho que a evolução de você hoje em dia saber que isso é uma profissão, né? Então, e que as pessoas entendem isso, né? Como uma paixão e como um trabalho que requer estudo, né? O Careca começou, isso é assim, eu acho de uma evolução incrível, né? O Careca, ele começou com 14 anos, fazendo na garagem de um, de outro. Hoje ele tem 65 anos e ele acompanhou essa evolução e eu acabei por tabela acompanhando. Então hoje ele shapeia no computador com o cliente do lado, ele em nenhum momento teve resistência. Então acho que essa evolução foi incrível. Que a mão eu faço a mão, que a máquina eu faço a máquina. Explorar essas imensas possibilidades sem preconceito. Isso eu acho que foi incrível. E é muito louco, né? Quando a gente olha hoje, a figura do shaper é uma coisa super
assim, badalada, né? Nossa, agora e ele tinha sucesso, vergonha. Né? E eu acho antigamente era um sinal de que, putz, a coisa não é promissora. Não é promissora, era um bico, né? Não ia muito longe. E engraçado, porque eu sempre tive esse orgulho. Eu achava o máximo falar, não, meu marido é shaper, né? Eu sempre achei isso muito, muito legal, né? E aí, em relação ao que você perguntou, o que não evoluiu é em relação ao valor que as grandes marcas dão aos atletas. Isso é muito triste. Eu sempre acompanhei atletas, a minha vida inteira eu acompanhei atletas, desde a primeira fábrica, quando eu tinha 18 anos, eu tenho 57. É um tempo razoável. Eu sempre acompanhei atletas que precisavam aceitar bermudas para serem vendidas e pagar a passagem para viajar. Então isso é triste, porque a gente sabe o quanto essas empresas ganham, né? As confecções e o fabricante, ele sempre deu nó em pingo d'água para oferecer o que o atleta precisava. E é sempre a ponta que ganha menos. Sim. Então isso eu não vejo muita... Lógico, não vou dizer que não houve uma melhora, mas é a parte que eu acho que não é proporcional, né? Não é proporcional. A evolução. E principalmente a evolução que teve o surf no país, né? Então eu acho que por questão de necessidade mesmo, né? A gente via que o atleta não tinha outra opção. A própria Júlia agora, né, no último podcast, falando que, ela é campeã brasileira e ela precisava contar com a mãe para pagar e ainda contar que quando recebesse o prêmio ia poder devolver para a mãe para não faltar em casa. Então, em que condições esse atleta vai para fora e compete em condições iguais? Isso é um retrato do país, né? É a mesma coisa que você falar que um aluno que nasceu numa comunidade muito pobre vai ter a mesma chance à hora de prestar o Enem, né? Então é igual, repete-se, né? Essa estrutura, né? Se ele se esforçar, ele consegue, né? E a gente sabe que as condições são bem diferentes. Então essa parte eu acho que a gente ainda tá no negativo. Talvez seja um sonho ver que esses meninos que têm tanto talento, essas meninas podem se dedicar ao que sabem fazer, né? Podem se dedicar ao surf. Sem se preocupar que vão ter que devolver o dinheiro para a mãe, ou que vai faltar comida em casa, ou que vão ter que vender o óculos e a bermuda para pagar a inscrição. Isso pode-se entender, por exemplo, que na época lá em que começaram mesmo, né, os campeonatos, que tinham estruturas mais fortes aqui no Brasil, com marcas patrocinando e tudo mais, houve uma... retração, né? Uma retração em termos de... porque assim, o que eu percebo hoje, né, a imagem evoluiu, comercialmente se ganha muito mais em cima disso, e por outro lado, nem o surfista e nem toda a cadeia da produção mesmo do surf, né? O que acontece é as marcas, as empresas, enfim, marcas de surf ou fora do surf, usam essa imagem, né, que é super comercial, a liberdade que o surf inspira e tal, né? Mas pra mim, assim, parece que até regrediu. Assim, é engraçado, porque tem todo um mercado que apoia isso, no sentido de o surf, ele é um estilo de vida invejável. E mesmo pessoas que não compram pranchas ou que não surfam, querem ter a camiseta. Então, esse mercado das confecções, ele é um mercado garantido. Porque você não precisa, né, necessariamente ter essa surf shop na praia. Tanto é que eu tenho alguns amigos representantes que sempre falaram que surf shops que vendem mais são surf shops em cidades do interior que têm uma renda per capita altíssima. São pessoas, muitas vezes, é incrível isso. São pessoas do meio rural. E o engraçado que o oposto não acontece, né? Você não vê uma pessoa que mora na praia, sei lá, vai até Barretos ver os cavalos, mas você não vê alguém na praia comprar um cavalo. É muito louco. Eu sempre pensei, você não vê alguém, eu vou comprar um cavalo e colocar aqui. É uma imagem, né, que gera desejo. É uma imagem, né? Que gera desejo. Já gerou muito preconceito por conta disso, que quem estava na praia, aí a gente entra num outro campo, né? Que é uma coisa que sempre me deixou intrigada, por que as grandes revistas, né, na época que as revistas eram ainda no papel, né, eram impressas, por que tiveram tanta resistência
em vir pro litoral, que é o que acontece nos Estados Unidos, tal, né? E então tinha essa coisa mesmo de, não, lá embaixo ficam os vagabundos que surfam, e aqui na capital fica a galera que trabalha. E isso é um conceito errôneo, e mesmo essas pessoas que vestem essas roupas, é engraçado, porque alguns clientes nossos, durante muito tempo, que tinham uma posição de prestígio, tinham vergonha de dizer para os clientes, por exemplo, médicos, dentistas, engenheiros, não falavam que eram surfistas. Quando eu tinha que entrar em contato com essas pessoas para falar, olha, sua prancha tá pronta, muitas vezes eu tinha que entrar em contato ou com a mãe, ou com uma secretária, por exemplo, se era um empresário. E sempre tinha uma observação na ficha. Não, ao deixar recado, não fale que é sobre prancha de surf e tal. Eu não podia dizer que, olha, a prancha dele tá pronta. Não, fulano está? Tá, diga que de empresa tal ligaram, era o código, né? E porque tinha isso. Então, os caras eram super bem colocados no mercado de trabalho. E então isso aí agora eu posso até acrescentar o que eu te falei, né, naquela pergunta do que evoluiu. Isso evoluiu muito. Tanto quantas matérias você já fez com mulheres super bem, né, cientistas, psicólogas que trabalham com isso hoje em dia e têm orgulho e colocam a cara, olha, eu faço isso, né? E demorou para acontecer, mas aconteceu. Isso acho que foi uma evolução, assim, sensacional. Sim, evoluiu a percepção, né? Isso é legal. Em relação às mulheres mesmo, tua percepção da forma como as mulheres estão inseridas nesse meio, como era, como é, houve evolução, houve o que melhorou, o que piorou, olha, sabe? Eu acho que houve muita evolução. Apesar de ainda existir o preconceito, eu assisti, por exemplo, meninas que só podiam surfar no bodyboard. Não era, sabe assim, elas estavam ali para enfeitar o line-up. Então você escutava aqueles, olha, você viu eu ia citar nome, não vou citar nome, porque eram meninas que tinham bundas maravilhosas. Eu não vou citar aqui, porque hoje elas já têm mais ou menos a minha idade. Mas assim, eu cresci dentro da fábrica escutando isso. Meu, você viu fulano deitada no bodyboard? Ó o rabão, ó não sei o que e tal. Então, era conveniente. Elas estavam ali enfeitando o line-up. E a hora que elas resolveram pegar uma prancha e ficar de pé, né, houve muito estranhamento, né? E isso foi legal. Então, no começo, você viu uma menina com a prancha debaixo do braço, era uma coisa ainda rara, né? Não era uma coisa normal. Hoje em dia, não assusta mais, entendeu? E elas estão... Essa semana eu vi uma cena muito legal. Eu tava correndo e eu vou escutando tudo que falam, os fotógrafos, tem muitos fotógrafos no tombo, vou escutando, e passou um cara com uma japonesinha, já não era menina, bem pequena, japonesa, com a prancha embaixo do braço, e ele falou assim, afunda, hein? Afunda com força, não sei o que e tal, né? Ele falou, boas ondas, entraram os dois. Eu corro mais ou menos uns 40 minutos. Deu tempo dela acabar a session, saí e eu ouvi a conversa na volta. Ela falando, sem chance, não dá. Nessa praia não dá. Não vai rolar surf, eu não tô conseguindo. Ele, não, mas ali tem o canal e tal. Então, assim, as mulheres já têm a opinião. Ela enfrentou, era um mar que tava todo mexidinho. Ela saiu com uma opinião formada, né? Porque realmente, pra ela dar o joelhinho e passar o tombo é insano pra passar arrebenta às vezes. Então ela teve a coragem de falar, não vai rolar aqui. Saiu da água tranquila, feliz. De fazer uma escolha mesmo, né? Ela fez uma escolha, ela fez a escolha de tentar. Ela escutou o que o cara tava falando, porque provavelmente ele já conhecia o pico, né? E assim, hoje eu até comentei com você antes da gravação, né? Que eu escutei uma palestra e a palestrante falava que uma professora de direito dela, acho que é Ruth o nome, a professora dela de direito falou pra ela que a mulher que nunca se sentiu discriminada é uma mulher muito distraída. Porque, lógico, acontece, né? Acontece. Sim. Como vai continuar acontecendo, né? O cara que surfa mal e ele vê uma menina, que nem a Júlia chega lá e mandar ver, vai causar estranhamento, né? Ainda vai causar estranhamento por um tempo, mas nós já atendemos aqui várias meninas que chegaram aqui sabendo direitinho o que queriam, né? Então, assim, eu acho bonito essa coisa delas estarem unidas e
e formarem surf clubs. Tenho visto muito isso lá, já vi em Itaguaré, agora no off. Isso está muito em evidência. Eu acho que essa força, né, de você dividir com a outra o que você passa, eu acho que minimiza. Né? No outro dia eu pensei numa imagem engraçada que é assim, o cardume de sardinha ou cavalinha, não vou saber que peixe é, para enfrentar os peixes maiores e os tubarões ou os atuns, elas se unem todas para parecer um volume maior. E aí isso intimida, e eu acho que isso tem acontecido muito. Quando você vai sozinha, é muito mais... não é que isso seja legal, tá? Eu só tô falando que é um mecanismo de defesa, mas acontece. Sim. É muito mais fácil estar sozinha no pique e um cara falar uma gracinha, tipo, olha em casa, hein? É muito mais fácil estar sozinha e tem um monte de cara e não vai ter um cara digno pra defender do que você tá lá o cardume todo, né? E não me entendam mal quando eu falo cardume, mas é essa imagem metafórica, sim. Que você se sente protegida, representada, né? Mas eu acho que a tendência... Eu acho que é diminuir, né? Como a gente já conversou. A geração que está formando filhos agora, né? Já forma com uma outra mentalidade. Sim, já forma com outro tipo de visão. E assim, a minha... vendo, né? A mãe fazer... Enfim, tipo, eu acho que meu sonho, né? É um dia que a gente não se surpreenda mais, né? Que a gente falei ontem de você vai pegar um avião e a mulher é piloto, né? Quem é o copiloto é o homem. E isso, às vezes, até a gente causa estranhamento, né? Sim, causa, as né? Vão naturalizando uma astronauta. Eu acho que a tendência talvez demore um pouco, né? Eu acho que vai ser legal quando a gente não precisar mais ter esse tipo de conversa, né? Exatamente. É isso, o que eu costumo falar. Quando não houver mais o termo surf feminino fora da competição, isso. Ou quando não precisar, tá resolvido. E como tudo, né? Quando não precisar falar vidas negras importam, ou quando não precisar falar o dia do índio, ou um dia específico para você celebrar, entre aspas, alguém que está sendo humilhado, discriminado. Então, quando a gente nem pensar mais nisso, aí resolveu-se o problema, né? Talvez demore um pouco, né? Mas é sempre... Assim, a ideia é de que um dia passe, né? A gente está trabalhando para isso. Esse negócio é muito legal você falar essa coisa das mulheres enfeitando, porque durante um tempo, eu me senti um pouco deslocada, porque eu me incomodava muito quando eu ouvia expressões relacionando a mulheres com flores no mar. Me incomoda muito, porque não tá ali pra enfeitar, né? Não é para os outros olharem e falar, nossa, que bonito. Tipo, tá ali porque quer tá. E pronto, né? Então, eu não fazia ideia de que aí relacionar isso com a questão toda do bodyboard e tal, da posição que né? Nossa, não fazia ideia. É engraçado, porque assim, é mais antigo, eu vivi muito isso, e era uma coisa que se falava, meu Deus, olha a visão, porque era uma visão bem estratégica mesmo, né? Porque tá deitado o tempo inteiro. E eu olho assim e pensava assim, não, tudo bem, isso é de repente necessário para esse movimento de fortalecer das mulheres se sentirem tipo em grupo e irem, né, e se sentirem mais fortes ali. Mas realmente é uma coisa muito mais antiga, então, porque eu achei que era uma coisa... Não. O relacionar a flor ao enfeite, eu achei que era de agora. Não. É bem antiga e assim, mas sabe que eu acho que tem uma parte legal nisso tudo, que eu acho que a gente tá começando a enxergar? Você começa a separar o tipo de cara que faz isso, né? O tipo de cara que faz isso, ele não evoluiu, né? E aí a gente começa a ver qual é o tipo de cara que não está fazendo isso, que vai defender essa menina, ou que não tem esse tipo de pensamento, ou que vai, exatamente pelo que a gente falou, foi criado por mulheres que fizeram questão, olha, não é assim que se pensa, tal. E aí eles vão começar a defender essas mulheres, e eu acho que isso vai já começar a minimizar. Eu acho que a tendência é minimizar, né? Esses dias o Gabriel, que é um ouvinte nosso, mandou mensagem contando que ele estava surfando, acho, sobre as ondas, e viu um casal, assim, e a guria tava ensinando o cara a surfar. Isso foi, ele mandou assim, falou, eu falei, porra, pegou o telefone? Por favor, manda aí que eu quero contar essa história. Mas não, ele não tinha, ele falou, não, só vi, se eu encontrar de novo, Mas isso é muito legal, né? A gente falou a gente vê e naturalizou muito, a mulher começa a surfar aprendendo com os caras, e isso né?
O que acontece em maioria, quando você começa a perceber que mulheres estão ensinando homens naquilo que se esperava que o cara ensinasse, eu acho que é um bom sinal, assim. Você percebe que houve essa evolução, né? Porque, assim, eu acho que às vezes, eu acredito que, como a mídia tá focando muito hoje em cima disso, não é não. Muitas vezes isso acaba, para alguns caras, sendo taxado como frescura, como excesso. Eu acho que vai ter essa resistência, sabe? Como se fosse realmente mimimi. Sim. E a hora que perceberem que não é mimimi, que elas já estão instaladas e que é um lugar de direito, eu acho que é questão de postura, sabe? É questão de postura. Você é competente pelo que você faz, independente de ser homem e mulher, finca o pé ali, né? E acabou. Sabendo que vai levar, às vezes, esses... Muitos, né? Esses contras, porque... Mas aí, assim, começar a enxergar... que é insegurança. É insegurança tanto dos homens, como de outras mulheres que às vezes se sentem ameaçadas. Nossa, mas ela tá ocupando essa posição, isso não é coisa de mulher, né? Muitas vezes a gente ouve falar, né? Isso não é coisa de mulher. Sim. Né? E aí a gente precisa ver onde tá esse manual, né? Que ainda não foi queimado ou rasgado, que dizia o que é, porque, né, faz tempo, né, que já começaram a votar, que já, sim, né, que começaram no esporte faz tempo, mas também que se parar pra pensar, né, relativamente é recente também. Quando você coloca em perspectiva histórica mesmo, de existencial da humanidade, isso é verdade, recente mas tem outra verdade também, né, agora esse processo é acelerado pelas mídias, também, é tudo muito rápido. É tudo muito rápido, não dá pra você esperar. Sim, as coisas acontecem, né? Vamos supor que tivesse acontecido esse episódio da menininha, né? Do estupro, agora, esse recente. Imagina isso há 20 anos. Não sei se estou calculando certo, mas sei lá, 20 anos, não tinha essa explosão de todo mundo ao mesmo tempo saber. Ia sair num jornal... ia ser abafado, né? Então, isso hoje tem esse lado positivo, né? Que a gente coloca na balança dessa rapidez, né? De todo mundo ficar de sabendo reação, né? E vamos reagir e alguém tem que dar conta de resolver. Porque senão não vai parar de bombar, as pessoas não vão parar de gritar. Então, eu acho que, apesar de parecer recente, e recente, historicamente falando, essa coisa da mídia acelera, né? Das mídias coisas estão acontecendo mais rápido, não dá para esperar, né? Aconteceu hoje, vai resolver hoje, vai fazer o aborto, vão gritar, não interessa. Então tem muita gente dando esse suporte, isso não pode acontecer. Então acho que isso daí pro bem, né? Como a gente tem o lado ruim das mídias sociais, né? E ele existe, lógico, como tudo, porque depende de quem usa, tem esse ponto muito positivo. De esse socorro imediato, né? De tempo imediato, dar tempo de reação mesmo, né? Isso. Não vamos esconder. Não dá pra colocar debaixo do tapete. Sim. Né? Então, essa parte é muito positiva. A Cris também escreve uma coluna chamada Fiola Minha Fiola dentro da Flamboyant, que são mini contos inspirados no dia a dia dela e das observações que ela faz nesse universo todo. Quando é que sai o próximo, Cris? Olha, isso é uma cobrança ao vivo e a cores. Na verdade, o Fiola Minha Fiola, eu sou apaixonada por mini contos, né? Apesar de escrever crônica, eu sou apaixonada por mini contos. Eu acho a capacidade que a nossa língua tem, né? De permitir que se sintetize as ideias. E aí, quando a Carol e o Rafa começaram a flamboyar, né? E eu tô aqui porta com porta e não tô nem escrevendo, nem trabalhando, é uma forma de exercitar isso, né? Numa mídia, numa coisa super moderna e atual, ligada ao surf. Então foi uma brincadeira, o título Rafa que criou, né? Fiola Minha Fiola. E essa questão de fiola é um tema no surf que eu escrevi muito sobre isso porque tem meio metro, meio metrão, meio metrinho, né? Essa é uma brincadeira que rola, porque você nunca sabe a proporção, né? Quem tá dentro acha que tem um tamanho, quem tá fora acha que tem outro. E é isso, os textos eles falam, né? De uma maneira poética, né? Eu sempre procuro colocar poesia dentro de um tema do surf, né?
Eu preciso reativar. Eu não lembro quando eu fiz o último. Eu tenho a impressão que eu mandei alguns pro Rafa e ele não acionou. Pois é, você sabe que as coisas se perdem, né? As coisas se perdem com o Rafa, mas eu vou voltar a fazer os mini-contos, os micro-contos, né? Beleza. E acho que nem todo mundo conhece o termo fiola, pelo menos talvez a galera mais... Fiola é uma onda muito pequenininha, né? É uma fiolinha. Como é que tá hoje? Tem umas fiolinhas. São aqueles termos bem, né? Que se vai criando dentro de um determinado esporte, né? E assim como essa medição que não está na escala, né? Métrica, que é meio metrinho, 1 metrão, né? E aí virou o fiola. E aí o Rafa, né? Criativo como sempre, falou, mas é microconto, vamos chamar de fiola minha fiola, né? E aí ficou assim, batizado. Então, vamos fechando a entrevista aqui. Cris, muito, muito obrigado pela entrevista, não só pela entrevista, como por ter também me recebido nesse universo, eu que vim de fora disso, eu não nasci nesse ambiente, e por vocês terem me recebido tão bem, assim, terem me feito sentir tão parte disso, assim, e também, obviamente, pelo shape produzido aí, né? Uns 30 e poucos anos atrás, que muito me alegra. Então, assim, falar assim, nessa altura, né, da profissão e da história da fábrica, né, e tá com vocês aqui, né, porque a Flamboyant, ela cresceu dentro de um espaço que a gente construiu, né, e isso é muito legal, é fascinante você ver que essa história continua, e é muito legal a gente estar dentro de um espaço que começou lá naquela casinha de madeira, eu fazendo feijão pros meninos, né, e depois começando a lixar, e depois atendendo, e esse sonho, ele continua, né, ele é tão mágico quanto, independente de qualquer perrengue, né, do mercado, e esses perrengues existem, né, o surf sempre foi um mercado sazonal e a gente aprendeu a lidar com isso, então a gente vende sonhos e se alimenta desses sonhos, então tá dentro desse espaço hoje, que cresceu muito, né, a Shine hoje é um espaço imensamente maior do que era no começo, mas assim, o amor pelo que a gente faz e o pique, os sonhos, ele continua exatamente o mesmo, talvez até maior, né, porque a gente vê as coisas acontecerem, então falar aqui foi, assim, um prazer, a realização de um sonho também, né? Pra mim, assim, que cresci naquela... Assim como teve, né, o Menino do Rio teve um impacto em você, a Armação Ilimitada teve em mim. Agora, depois de adulta, eu comecei a perceber que eu fiz um caminho meio inconsciente pra conseguir isso, né? Assim como você fez o teu. E realmente, pra mim, assim, é muito legal, ter encontrado, assim, a Zelda Scott da vida real mesmo. Eu acho, registrar aqui a minha admiração enorme que eu tenho. E a sorte, né? Eu tive muita sorte mesmo. Tenho a sorte de viver nesse contexto, ter encontrado vocês. Muito, muito obrigado mesmo. Não, a sorte, eu acho assim, que você ter aparecido, né? Com esse sonho, né? Não é por acaso, né? Vocês construírem a Flamboyant do nada, a partir de um sonho, de coisas que vocês acreditam, é como se eu tivesse, é muito louco, né? Porque como se eu tivesse vendo o meu começo. Alguém acreditando numa coisa que nem todo mundo acredita e mostrando, olha, a gente faz assim, é assim. Entendeu? É assim porque a gente acredita assim, porque a gente é criativo, porque a gente vê o surf de uma outra maneira, que foi o que a gente sempre fez. Então, ver isso hoje em vocês é a continuação de um sonho, né? É muito legal, a sorte é nossa também. Legal, animal, essa conversa foi, na verdade, uma conversa gravada de muitas, muitas que a gente tem, que são exatamente isso, né? Que a gente acabou de fazer aqui. Então, muito legal trazer isso pro mundo também, e semana que vem tem mais. Curte aí, compartilha, mostra pras amigas e traz todo mundo pra essa conversa junto com a gente. Beijo, tchau.